Olá, pessoal. Mais uma videoaula, então, hoje sobre volumetria. Então, titulação é um tipo de operação usada para se analisar uma análise volumétrica. Então, esta titulação ela tem o objetivo de determinar uma concentração de soluções. Então, imagine que nós temos um Erlenmeyer, onde vai ter um titulado. Esse titulado é teoricamente, o material que não se conhece a concentração. E vai se colocar algumas gotas de indicador. Depois nós vamos ver mais adiante que isso significa uma titulação do tipo visual, ou seja, em que se pode ver a mudança em função da mudança de cor usada de acordo com o indicador usado. Na bureta vai o titulante. Esse titulante vai ser aquele material que tem uma concentração conhecida e vai ser gasto um volume, e esse volume depois vai ser conhecido. Bom, vamos ver mais adiante como é que seria exatamente esse processo. Bom, então aqui como eu já havia mostrado, nós temos titulações entre o analito. O analito é aquilo que se quer descobrir, ele é chamado também de titulado, e o reagente padrão, que é o titulante. O que é o reagente padrão? É aquele que tem uma concentração conhecida. Quando nós formos fazer a aula de laboratório, nós vamos aprender a fazer essas soluções padrão, que vão ser usadas depois numa outra aula prática para fazer a titulação usando esse reagente padrão. Esse reagente padrão ele vai ter uma concentração conhecida, uma concentração ou massa conhecida. Lembrando que as concentrações de soluções podem ser aquelas que é a concentração comum, que é o C, ou pode ser a molaridade, que é o mol por litro, ou também pode ser uma massa, tá? Então, aqui, na bureta vai ter o titulante, que é aquele que tem a concentração conhecida, e no Erlenmeyer vai ter o titulado, que é aquele que a gente não conhece a concentração, mas a gente vai conhecer o volume colocado dentro do Erlenmeyer, porque a gente pode medir tranquilamente uma quantidade de um analito, um titulado, e colocar dentro do Erlenmeyer, tá? Então, vai ocorrer uma reação química. E para isso é necessário se conhecer a estequiometria dessa reação, ok? Então, em qualquer titulação existe um ponto de equivalência. O que é esse ponto de equivalência? É exatamente o ponto final. Esse ponto final da reação estequiométrica é exatamente quando ocorre uma mudança de cor do indicador. Então, vamos imaginar que foi colocado uma quantidade de indicador dentro do Erlenmeyer junto com o produto desconhecido, ou seja, com o analito, o titulado. E ele estava com uma coloração. E no momento que se começa a fazer a titulação usando o titulante que está na bureta, a gente vai perceber que vai começando a mudar a cor. Vamos dizer que estava rosa e forte, vai ficando cada vez mais claro, até chegar um momento que vai ficar incolor. No momento que ficou incolor, se para de fazer a titulação, ou seja, aquele volume gasto na bureta pelo titulante é o volume gasto necessário para que a reação aconteça completamente, ou seja, para chegar no ponto final onde ocorre a mudança de coloração. Bom, olha só aqui, por exemplo, nós temos uma situação de neutralização. Se vocês lembrarem lá da química geral, neutralização nada mais é do que uma reação de um ácido mais uma base, formando sal e água. Vamos ver esse exemplo aqui, um exemplo de ácido clorídrico, uma solução aquosa de ácido clorídrico, mais uma solução aquosa de hidróxido de sódio, formando sal e água. Então, é uma reação estequiométrica, está balanceada, porque temos 2 hidrogênios de um lado e 2 do outro, temos cloro, um cloro e outro cloro, temos um sódio e outro sódio, e um oxigênio e um oxigênio. Então, ela está balanceada. O que isso quer dizer, então, pessoal? Então, como se executa uma titulação? Então, como eu já havia falado, numa titulação nós temos uma solução que tem uma concentração rigorosamente conhecida, que é aquela chamada solução padrão, que é o titulante, que vai ficar na bureta, tá? E existe uma outra solução, que é aquela que se não conhece a concentração, que fica no Erlenmeyer, que é chamado de titulado.
E essa titulação ela é feita até que se atinja um ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência é aquele ponto em que existe uma mudança de coloração quando se usa um indicador. Então, o analito, que é o titulado, que é o que está no Erlenmeyer, vai ser colocado um volume medido com, no caso, uma pipeta volumétrica, e vai ser colocada ali no Erlenmeyer. Então, tem como se saber exatamente o volume que foi colocado. A única coisa que não se conhece ainda é a concentração desse material aqui, que é considerada desconhecida. Já o titulante, como ele é um reagente padrão, se conhece a concentração, ela é conhecida. Assim como no momento que se faz a titulação e se atinge o ponto de viragem, vai se ter então um volume conhecido gasto dessa bureta. Então, quando é que chega o ponto de equivalência, que é justamente quando tem aquela mudança de coloração? Nessa altura, a titulação é uma relação de número de moles do titulante, que é aquele que está na bureta, em relação ao número de moles do titulado, que é o que está no Erlenmeyer. Então, essa relação me diz que o número, quando existe esse ponto de equivalência, ou seja, quando tem exatamente aquele ponto de viragem, eu estou querendo dizer que o número de moles do ácido, ou seja, daquele que está no titulante ou no titulado, tanto faz se for neutralização, vai ser igual ao número de moles da base. Lembre-se que o En minúsculo quer dizer número de moles. E essa base pode estar como titulante ou como titulado. Por exemplo, se eu quero analisar o número de moles de uma base, ele vai ser o meu titulado, então eu vou usar um ácido como titulante. Agora, se eu tiver um ácido com concentração desconhecida, que vai ser o meu titulado, eu vou usar uma base como titulante, ok? Então, a gente para por aqui e nos encontramos na nossa próxima videoaula.